Olá, meu nome é Júnia, sou responsável técnica da Agência Transfusional e hoje nós vamos fazer um treinamento de princípios de hemoterapia e hemovigilância. Primeiramente, é importante falar que todo o hemocomponente recebido aqui na Agência Transfusional vem do Hemocentro de Referência de Belo Horizonte, que é o Hemominas. Aqui nós recebemos hemácias, plaquetas, crioprecipitado e plasma fresco congelado, cada um com sua indicação específica. Diante da solicitação de uma transfusão, nós coletamos a amostra do paciente para testes pré-transfusionais, para a identificação do grupo sanguíneo, ABO-RH, e para a realização da pesquisa de anticorpo irregular. Esses testes são importantes para a definição da melhor bolsa que esse paciente irá receber, para que a transfusão seja segura e que possa ser realizada de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Nós vamos começar falando sobre os hemocomponentes especiais, a indicação da transfusão de cada um deles. Nós temos hemocomponentes que serão deleucocitados, hemocomponentes que serão irradiados, hemocomponentes que serão lavados e os hemocomponentes fenotipados. Os hemocomponentes deleucocitados é quando eles são submetidos a uma filtração para tentar reter ao máximo os leucócitos desse hemocomponente. Qual é o objetivo? A prevenção da aloimunização desses leucócitos, ou seja, do desenvolvimento de anticorpos contra essas células. Essa é uma indicação para pacientes que serão politransfundidos. Dentro do nosso cenário, pacientes oncológicos, pacientes oncohematológicos ou ainda pacientes que têm CMV negativo ou então pacientes com um histórico de reação febril não hemolítica previamente. Os componentes irradiados é quando o hemocomponente sofre uma irradiação gama para poder inativar linfócitos e também temos indicações específicas dentro do cenário da instituição. Por exemplo, pacientes também com doenças oncohematológicas, mas aqueles pacientes que já também usaram algumas medicações, como por exemplo, análogos de purina, principalmente a gente fala da cladribina, da fludarabina, ou ainda pacientes que também são CMV negativos. Além disso, nós temos os hemocomponentes que são lavados. Ainda existe um pouco de discussão no que se refere à lavagem de hemocomponentes pelo risco de contaminação bacteriana, mas principalmente pacientes que já tiveram reação alérgica grave podem ter a indicação de realizar o uso de hemocomponentes lavados. E os hemocomponentes fenotipados são indicados para pacientes, principalmente dentro da nossa realidade da instituição, para pacientes que já tiveram PAI positivo, ou seja, pesquisa de anticorpo irregular positivo. E, consequentemente, o paciente deve receber um hemocomponente previamente selecionado, ou seja, fenotipado, de acordo com o haloanticorpo que ele apresenta. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a indicação da transfusão de cada hemocomponente, começando com o concentrado de hemácias. É importante analisar a anemia do paciente tanto no que se refere a exames laboratoriais quanto à sintomatologia. Hemoglobinas abaixo de 7 são recomendados que se transfundam um concentrado de hemácias. Considerando o perfil da instituição, pacientes cardiopatas, por exemplo, teria a indicação de uma análise no que se refere a uma hemoglobina abaixo de 8, por exemplo. Além disso, é importante que o paciente anêmico não sintomático seja avaliado sem que a gente sempre tenha que transfundi-lo com esse concentrado de hemácias e que outras estratégias sejam analisadas. Além disso, nós vamos falar sobre o concentrado de plaquetas. O concentrado de plaqueta deve ser transfundido em pacientes abaixo de 10 mil plaquetas, independente da situação, ou abaixo de 20 mil plaquetas quando associado a febre ou sangramentos. Algumas exceções estão relacionadas, por exemplo, a eventos autoimunes ou, por exemplo, quando estamos diante de doenças como a dengue. O plasma fresco congelado também tem as suas indicações. Não devemos corrigir, por exemplo, alterações de coagulograma com transfusão de plasma fresco congelado. O plasma fornece fatores de coagulação que podem ser importantes, por exemplo, quando estamos diante de uma transfusão maciça por uma emergência hemorrágica ou ainda diante da CIVD ou quando temos pacientes hepatopatas em que estamos diante de uma urgência com alteração do coagulograma. A plasmaférese é um procedimento que também pode demandar o uso de plasma fresco congelado. Já o crioprecipitado deve ser realizado quando estamos diante de deficiências comprovadas de fator de coagulação, principalmente o fibrinogênio. Um exemplo disso é a leucemia promielocítica aguda. Em relação a doses, um concentrado de hemácia deve ser realizado para a correção de 1 a 2 pontos da hemoglobina. A plaqueta deve ser transfundida na dose de 1 unidade a cada 10 quilos
o plasma fresco congelado 10 a 20 ml por quilo e o crio precipitado 1 a 2 unidades a cada 10 quilos. Considerando todas as particularidades do ato transfusional, é importante que esse seja um ato seguro. E esse é um papel que o médico deve desempenhar desde a sua solicitação. Para a solicitação de um hemocomponente, o médico deve realizar o pedido da hemotransfusão e, além disso, o termo de consentimento livre e esclarecido. Em ambos, pela legislação, dados devem ser preenchidos de forma completa e são obrigatórios para que a hemotransfusão seja liberada. O pedido deve conter os dados pessoais do paciente, deve conter os dados laboratoriais que justificam a hemotransfusão e ainda as particularidades do hemocomponente a ser solicitado. O TCLE é a forma de orientar o paciente dos riscos e benefícios daquele ato e ele deve consentir para poder realizar a transfusão. Para finalizar, é importante a gente falar um pouco sobre reações transfusionais. Toda vez que o paciente se submete a uma hemotransfusão, há o risco de uma reação transfusional, seja ela imediata ou tardia. As imediatas acontecem até 24 horas após a transfusão e as tardias após 24 horas. Nós vamos nos restringir a falar um pouquinho sobre as imediatas e as mais frequentes. Toda reação transfusional deve ser notificada à agência transfusional para que a gente possa ajudar na condução do caso e na prevenção de novos eventos. Além disso, a transfusão deve ser interrompida imediatamente e o paciente deve ter um acesso com soro para que a gente possa fazer um manejo mais correto. A principal reação transfusional, a mais frequente, é a reação febril não hemolítica, em que a gente vai ter uma elevação da temperatura ou ainda calafrios e tremores ou outros sintomas menos específicos. Ela deve ser manejada com a interrupção da transfusão e a realização de um antitérmico. A segunda reação frequente é a reação alérgica, que pode ser leve, moderada ou grave. Nessa reação, nós também interrompemos a transfusão e realizamos um antihistamínico e podemos, dependendo da gravidade, retornar com a transfusão. Uma reação que é importante ser dita na nossa instituição é a reação de sobrecarga volêmica, em que nós temos uma sobrecarga volêmica do paciente associada à hemotransfusão. O maior risco está associado a pacientes que têm a chance de aumentar a sua volemia quando submetido à transfusão. Pacientes idosos, pacientes cardiopatas, pacientes renais crônicos, e esses pacientes devem ser manejados com a diurético-terapia e às vezes com fracionamento da hemotransfusão. E devemos falar também sobre o TRALE, que é uma reação transfusional grave, que deve ser sempre muito bem orientada. Nessa reação, nós temos um doador que se torna inapto permanentemente, porque estamos falando de componentes do doador que ocasionam na reação transfusional do paciente. Esse paciente vai ter também sintomas relacionados ao padrão respiratório alterado e muitas vezes o suporte ventilatório é o único manejo a ser feito, que pode ser inclusive relacionado ao encaminhamento para o CTI para um suporte mais específico. Em todas as reações, é importante que o médico que assiste à reação notifique a agência para que nós possamos fazer a comunicação junto à vigilância sanitária, que a melhor condução tanto do paciente e do doador seja feita.